Meus queridos, minhas queridas, mais uma vez aqui para falar um pouco do amor, das maravilhas, da grandeza de Deus nas nossas vidas, né? A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, boa tarde aos meus amigos que ainda não aceitaram Jesus como único verdadeiro salvador da sua vida, do Face. Amém, meus queridos? Estamos aqui para falar das maravilhas, das grandezas de Deus, porque Deus é bom e Deus é fiel. Vamos nesta tarde meditar um pouco nas palavras do Senhor. Irmã Raimunda, Deus te abençoe, estava me esperando, né? Pois eu estou aqui. Vamos aprender um pouco, né? A gente aprende um pouco, a cada um de nós aprendemos um pouco, cada um, né? Cada palavra que cada um traz, a gente aprende. Porque a palavra do Senhor, nós lendo, nós entendemos muitas coisas da parte de Deus nas nossas vidas. Então, meus amados, Deus, Ele é maravilhoso, que nem eu tenho dito todos os dias para vocês. Deus, Ele é bom, em misericórdia. Por isso, nós temos que estar aqui a cada momento na presença do Senhor, para buscar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por que Ele vai fazer nas nossas vidas. Nós temos que ser gratos a Deus até pelo ar que nós respiramos, porque é Ele que nos dá. Amém? Vamos ler, amados, sem perca de tempo, a palavra do Senhor nesta início de noite, né? Em Jeremias 18, aonde nos fala do vaso do olheiro, né, irmãos? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá farei ouvir as minhas palavras, né? E descendo à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. E como o vaso que ele estava fazendo de barro quebrou-se na mão do olheiro, ele tornou a fazer outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos, ele fez. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer vós como fez este olheiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: e eis como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Né? A palavra do Senhor que veio a Jeremias falou para que Jeremias ele descesse à casa do olheiro, que lá ele ia ouvir a voz do Senhor. Porém, quando Jeremias ele chegou ali, aonde Deus determinou que ele fosse, eis que Jeremias ele viu o olheiro ali trabalhando. E eis que o olheiro estava ali manuseando a sua obra sobre aquela roda. E porém, aquele vaso que ele estava fazendo, aquele vaso, ele se quebrou. Mas o que foi que o olheiro fez, meus amados irmãos? Ele tornou pegar aquele barro e ele tornou fazer um vaso conforme foi bem para os seus olhos. E aí, então, Jeremias disse, então aí veio a palavra do Senhor comigo, me falou: não posso eu fazer a casa de Israel assim como o olheiro fez com este vaso? Né, meus amados irmãos?
Aí o Senhor disse, assim como o vaso na mão do olheiro, o barro, assim sou vós nas minhas mãos. O que é que o Senhor está nos dizendo? Aquele vaso que o olheiro estava fazendo, aquele vaso, ele tinha se quebrado. Mas o olheiro, ele tornou pegar aquele vaso e ele fez um vaso novamente conforme foram os seus olhos. Ele fez um vaso perfeito. Ele fez um vaso novo, porque aquele vaso se quebrou. Ele tornou manusear ali sobre as rodas. E ele fez um vaso, meus queridos, conforme foi os seus olhos. Assim somos nós na mão do Senhor. Nós somos barro na mão do Senhor. Se o barro tiver rachado, o Senhor, ele conserta. Se o vaso tiver quebrado, o Senhor, ele pega o vaso e ele faz um vaso novo, conforme seja aos seus olhos, meus queridos. Nós somos um vaso nas mãos do Senhor. Então, meus amados, o Senhor, ele pode nos moldar. O Senhor, ele pode nos lapidar. Ele pode, se o vaso tiver com alguma rachadurinha, ele pode consertar a rachadura, meu querido. Se o vaso tiver quebrado, ele pode fazer um vaso novo. Se o vaso tiver poeirado, meu querido, amados irmãos, ele limpa a poeira do vaso e ele faz um vaso novo para a sua honra. Ele faz um vaso novo para a sua glória. Há muitos tipos de vasos, meus queridos. Há vaso de bronze, há vaso de prata, há vaso de ouro, há vaso de porcelana e há o vaso de barro. Desses vasos, o mais valioso para Deus é o vaso de barro, meu querido. É isso que nós somos o vaso nas mãos do Senhor. Então, na hora que ele quiser nos moldar, ele nos molda. Às vezes está doendo um pouquinho, meu querido, mas não se preocupe não. Jesus, ele sabe a maneira de tratar na minha vida e na tua vida. Se ele está consertando o vaso, não se preocupe não, porque ele vai deixar o vaso perfeito para a sua honra e para a glória dele. Ele vai deixar um vaso novo, meu amado irmão. Ele vai tirar tudo que não agrada, tudo que não convém a ele, tudo que não pertence. Mas ele vai deixar um vaso novo. Porque, meus amados, o olheiro, quando ele vai fazer a sua obra, o seu vaso, se há algum pedacinho de pau ali no meio do barro, ele tem que tirar. Se há alguma pedrinha, ele tem que tirar. Porque se ele não tirar, meu irmão, não vai ficar perfeito. Assim somos nós. Assim somos eu e você nas mãos do Senhor. O Senhor, ele tira aquilo que não agrada da minha vida e da tua vida. Porque nós somos um vaso nas mãos de Deus. Às vezes, meus amados irmãos, as pessoas erram, as pessoas vacilam contra Deus e continua fazendo a obra do Senhor. Se cantava, continua cantando. Se pregava, continua pregando. Se é pastor, continua pastoreando. E Deus, ele está dando a oportunidade. Se conserta, se conserta, se conserta. Mas a pessoa continua na prática do pecado. A pessoa continua na prática do erro. E como a palavra do Senhor nos diz que para Deus nada é encoberto, nós podemos esconder as coisas do homem. Nós podemos esconder as coisas do homem, do nosso pastor, das pessoas, mas de Deus nós não escondemos. E Deus, ele dá a oportunidade para a pessoa se consertar, para a pessoa andar fiel nos seus caminhos.
Mas as pessoas às vezes ficam brincando com as coisas de Deus. E Deus vai lá e faz aquilo que estava encoberto vir à tona. Muitas vezes não estava mais tão encoberto, porque talvez A e talvez B ele já conhecia, ele já sabia. Mas aí o Senhor dando a oportunidade para que ele venha se consertar, para que ele venha andar fielmente nos caminhos do Senhor, para que ele venha ser um vaso novo, um vaso cheio da unção, um vaso cheio de poder, para que o vaso venha transbordar, mas ele permanecendo, fazendo o que não é lícito aos olhos do Senhor. E o Senhor fala: é isso que tu quer? Pois o mundo vai saber o que tu está fazendo. E aí o pecado é descoberto. E aí quando o pecado é descoberto, meu querido, ele corre para tentar se consertar com o Senhor. Mas aí já veio à tona. Todo mundo está sabendo do que aconteceu. Sabe por quê, meus amados? Quando nós vamos fazer alguma coisa que não agrada a Deus, se nós tiver com o nosso vaso perfeito, se nós tiver com o nosso vaso transbordando, o Espírito Santo fala: ei filha, ei filho, não faça isso. Deus não gosta disso. Mas seja fielmente ao Senhor. É disso, meus amados, que Deus quer das nossas vidas. É disso, meus queridos, amado irmão. É isso que o Senhor, Ele quer. É que eu busque Ele. É que tu busque Ele verdadeiramente. Que eu seja fiel, que eu seja um vaso. Nós temos que ser um vaso perfeito, para que esse vaso ele venha se encher do azeite, do Espírito Santo de Deus. E esse vaso ele venha transbordar. Aonde tu chegar, tu vai dar um testemunho de crente. Aonde tu chegar, tu vai mostrar que tu é um verdadeiro adorador. E quando tu estiver pregando a palavra, quando tu estiver anunciando o evangelho de Deus, Ele vai te usar grandiosamente, porque tu és um vaso escolhido por Deus, um vaso ungido, separado para vencer, meu amado irmão. Presbítero Valdeci, a paz do Senhor, que Deus te abençoe grandiosamente. Maria Rosário, que Deus te abençoe, minha amada, a paz do Senhor. Geniane, que Deus te abençoe grandiosamente. Denise, que Deus te abençoe grandiosamente. Então, meus amados, como é que está o teu vaso perante ao Senhor? De qual maneira está o teu vaso? Será, meu querido, se teu vaso está um vaso perfeito aos olhos do Senhor? Será se o teu vaso não está rachado? Será se o teu vaso não está quebrado? Será se o teu vaso não está empoeirado? Será se não está precisando de uma mãozinha de Deus aí neste vaso, meu amado? Examine a si mesmo nesse inicinho de noite. Examine e vê como é que está a tua situação, o teu vaso perante ao Senhor. Porque nós somos um vaso. E para nós receber a unção de Deus nas nossas vidas, o nosso vaso eles tem que estar perfeito, em perfeita condição, para que Deus ele derrama sobre a minha vida, sobre a tua vida, a unção, o poder, a glória, para que nós venhamos transbordar. A palavra do Senhor nos diz que todo tempo seja alvo as minhas vestes, e nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. As nossas roupas têm que ser o tempo todo, as nossas vestes têm que ser branca.
Né, meus amados irmãos? Rosângela, que Deus te abençoe grandiosamente. Elisângela, que Deus te abençoe. Como está o teu vaso perante o Senhor? Como está a tua vida diante de Deus? Como tu está diante de Deus? O Senhor, meus amados irmãos, toda vida que nós lemos a palavra dele, ele fala conosco. Ele tem uma palavra para os nossos corações, para as nossas vidas, para as nossas almas. Que nem eu falei para os meus amados irmãos, nós que levamos a palavra de Deus, a palavra do Senhor é uma espada de dois gumes. Ela fala primeiramente com aquele que está trazendo a palavra, passando para o povo. Então eu estou aqui falando contigo nesta tarde, nesta noite, mas, meu querido, sobre o vaso do olheiro, né? Porque foi o Senhor que falou para Jeremias: ei, Jeremias, que veio a palavra do Senhor para Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, Jeremias. Falou: levanta-te, Jeremias, e desce a casa do olheiro, porque lá eu vou falar contigo. Mas Jeremias, quando ele desceu ali, meu amado, a casa do olheiro, o Senhor, ele falou com ele. O Senhor, ele falou com Jeremias. Porque quando Jeremias viu o olheiro, ele manuseando aquele vaso, ele se quebrou nas mãos do olheiro. O olheiro poderia ter dito assim: eu vou deixar para lá. Ele se quebrou, eu não vou pegar mais ele, não, vou pegar outro. Né, meus amados? Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele tornou pegar ali aquele barro que ele estava ali com ele, já estava manuseando aquele vaso, e aquele vaso se quebrou, ele tornou pegar. E ele tornou e fazer um vaso. E ele foi manuseando, ele foi ali cuidando daquele vaso. Ele foi cuidando daquele vaso com carinho, para que venha ficar um vaso conforme foi os seus olhos. Assim somos nós nas mãos do Senhor. Amados irmãos, quando o Senhor está vendo que nós precisamos ser moldado o nosso vaso, ele vai ali nos pegando com carinho. Aí vai doendo, irmão, ele vai apertando ali para consertar. Vai doendo, ele vai apertando, as coisas vão pecando. Mas o Senhor, ele vai moldando, ele vai lapidando. E nós ficamos um vaso conforme é que ele quer, para a glória dele, meus amados irmãos. Foi isso que o olheiro ele fez, conforme foi os seus olhos. E é assim que o Senhor ele nos quer. Ele nos quer um vaso novo a cada dia. Ele quer que nós sejamos um vaso perfeito nas mãos dele a cada dia, para nós levar a sua palavra, para nós pregar o seu evangelho, para nós falar das maravilhas, da grandeza, da santidade, dizer o quanto ele é bom, o quanto ele é misericordioso, das maravilhas, das grandezas que ele tem feito nas nossas vidas, meu querido. Irmã Cleudinalva, que Deus te abençoe. Irmã Lúcia Maria, que Deus te abençoe grandiosamente as vidas de vocês. Então, meus amados irmãos, nós somos apenas um vaso nas mãos do olheiro. É apenas um vaso. E aí, como o vaso que ele fazia era de barro. O vaso que o olheiro estava fazendo não era de cobre, não era de porcelana, não era de ouro, não era de prata, mas era um vaso de barro. O vaso que ele fazia era de barro e se quebrou na mão do olheiro. A palavra nos diz que o vaso, ele se quebrou na mão do olheiro. E ele fez um vaso novo, meus queridos.
E ele tornou a fazer um vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos. Aquele vaso, ele estava na mão do olheiro, ele estava fazendo. Mas aquele vaso se quebrou. E ele continuou a fazer o vaso conforme foi os seus olhos. Aí escute aqui. Então veio a mim, Jeremias disse. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o olheiro, ó casa de Israel. E disse, ó casa de Israel, e disse ao Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim sou vós na minha mão, casa de Israel. Viu? O Senhor diz que assim como barro na mão do olheiro, somos nós nas mãos do Senhor. Somos nós, meu querido, nas mãos do Senhor. Ele estava falando com a casa de Israel, mas ele fala conosco também. Porque assim, meus amados irmãos, como vaso nas mãos do olheiro ali, sou eu, sou você, nas mãos do Senhor. E quando Deus, ele vê algum defeito, alguma falha em nós, ele tenta consertar, ele tenta lapidar, ele só não tenta, como ele conserta, ele nos lapida, ele nos molda para a honra dele, para a glória dele. E nos deixa um vaso novo, um vaso perfeito. Qual tipo de vaso tu está sendo nas mãos do olheiro? Qual é o tipo de vaso que tu está sendo na mão de Deus? Como será que está o teu vaso perante ao Senhor? Como está a tua vida espiritual diante de Deus? Será, meus amados irmãos, se não está precisando de uma lapidadazinha de Deus na tua vida? Será se o vaso não está empoeirado? Será se não está precisando de Jeová passar a sua mão e tirar esta poeira do vaso e te encher de unção do Espírito Santo na tua vida para que tu possa transbordar? Será, meu querido, minha querida, se tu não pregava a palavra do Senhor e deixou de pregar? Se tu louvava a palavra de Deus e deixou de louvar? Será se Deus não está dizendo: levanta-te, levanta-te que eu quero falar contigo, levanta que eu quero te encher, eu quero que tu venha transbordar de glória, de poder e de unção. Levanta, meu querido, minha querida, faça algo para Deus, faça alguma coisa para o Senhor. Deus, ele não quer te ver sentado de braços encruzados, não, mas ele quer que tu faça algo para ele, meu amado, minha amada. Levanta-te. Levanta-te e faz algo para Deus. Levanta-te e fala da grandeza de Deus. Deus, ele quer que nós venhamos se despertar. Deus, ele quer que nós venhamos sair do nosso lugar e venhamos pregar a palavra dele. Não importa, meu querido, se alguém diz assim: aquela irmã que vai pregar, eu não vou para o culto hoje não, ela não sabe pregar. Mas tu está ali é para a honra e glória do Senhor, meu querido, minha querida. Ela
que vai louvar Ele. Eu não vou lá não sabe nem cantar. Mas quando tu louva, quando tu adora, tu está adorando e exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Se estão te jogando as pedradas, tu não se preocupe, porque Deus tem grandes coisas na tua vida. Não se preocupa com os levantes não, meu querido, minha querida. Não se preocupe com as pedradas não. As pedradas, os levantes, eles servem para edificar a nossa fé cada vez mais no Senhor. Viu, meu amado? Olha, as pedradas que te jogam, elas servem de degrau para ti. Agora vou lhe fazer uma pergunta. Você já viu alguém jogar uma pedra em uma árvore que ela não tem fruto? Me responde aí, meu querido. Você já viu, ó, você vê quando tem ali, vamos supor, tem um pé de caju, um pé de manga, os meninos passam, tem alguma coisa lá, estão, ó, jogando uma pedrinha, né? E eu quero que você me responda nesta tarde. Você já viu alguém jogar uma pedra em uma árvore se ela não tem frutos? Eu quero que você responda. Se você souber, você me responda. Então, meus amados, se estão te jogando pedra, se estão falando mal de ti, não se preocupe, porque Deus, Ele é fiel na tua vida. As pedradas nos dão força para nós chegar mais aos pés do Senhor Jesus. As pedradas é o fermento para as nossas vidas. Estão nos predejando? Porque nós estamos falando do Senhor? É porque Deus, Ele tem algo na tua vida. Tu sabe por quê, meus amados, te joga pedra? É porque tu está sendo uma árvore que tu está dando fruto. Tu sabe por quê, minha querida? Tu está dando fruto. Tu está dando fruto. E quando as pessoas estão dando árvore, está dando fruto, todo mundo está jogando uma pedra ali na árvore para cair aquele fruto. Assim é na nossa vida. Se nós estamos dando fruto perante Deus, as pedradas vêm, os levantes vêm, mas nós não temos que se preocupar não, meu querido, mas nós só temos que adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Ninguém joga uma pedra em uma árvore se ela não estiver dando fruto. Pois se estão te jogando uma pedrinha, é porque tu tá dando fruto, meu querido, amados irmãos. Tu está dando fruto. E se tu estás dando fruto, permaneça dando fruto. Se tu está dando fruto, é porque o Senhor Ele moldou o teu vaso. O Senhor Ele fez tu transbordar da unção do Espírito Santo de Deus na tua vida. Deus, Ele é fiel, meu querido. Eu sempre tenho dito em todos os meus vídeos, vocês vão observar, que Deus, eu falo que Deus é fiel porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel, não há outro mais fiel do que Deus. Não existe outra pessoa mais fiel do que Deus, não, meu querido. Então nós temos também que ser fiel. Nós temos que ser fiel a todo tempo ao Senhor. Nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel ao Deus. Nós temos que ser fiel ao nosso pastor, porque Deus botou ali para cuidar de nós. Então nós temos que ser fiel ao nosso pastor, nós temos que ajudar, nós temos que cuidar. Tem muitos irmãos que às vezes não sabem nem como está o seu pastor, se o seu pastor está precisando, se o seu pastor está necessitando de algo. Mas você está lá, no bem bom, mas não se preocupa com a vida do seu pastor, da sua pastora, né? Nós temos que cuidar daquilo que Deus entrega para nós.
porque eles vieram cuidar de nós. E assim nós temos que cuidar também do que Deus mandou para cuidar de nós. Porque pastor e pastora pagam um preço caro pelas nossas vidas, orando, entregando nós nas mãos de Deus, para que Deus venha nos guardar, para que Deus venha nos livrar, para que Deus venha nos proteger, para que Deus venha nos dar vitória. A vida de pastor e de pastora não é fácil. Não é fácil, meu querido. Minha querida, não é fácil. Mas Deus, Ele dá vitória para eles prosseguir avante. Eles são vaso nas mãos do Senhor. Como nós também somos vaso nas mãos do Senhor. Eu vim falar para ti do vaso do olheiro. Porque nós somos vaso. Nós somos vaso nas mãos do Senhor. E se nós estiver precisando de ser moldada, lapidada, o Senhor, Ele vai nos moldar. O Senhor, Ele vai nos podar. Ele vai nos lapidar. Se nós estiver poeirado, o Senhor tira a poeira. Se nós estiver rachado, o Senhor conserta as rachaduras. Se nós estiver quebrado, o Senhor, Ele faz um vaso novo. Ele faz um vaso novo, mano. Nós somos o vaso. Nós somos um vaso nas mãos do Senhor. É isso que a palavra nos diz nesta tarde. Que nós somos apenas um vaso nas mãos do Senhor. Né, amados? Então eu sei que talvez me esperaram falar mais cedo, eu não falei, mas eu vim aqui. Não podia deixar de vir, meu querido. Eu não poderia deixar de vir aqui nesta tarde falar das maravilhas, da grandeza de Deus nas nossas vidas. Eu não poderia vir deixar aqui de falar algo de Deus para o meu coração e para o teu coração. Porque nós temos que se alimentar todos os dias da palavra do Senhor. Nós temos que se alimentar do maná espiritual, meu amado, minha amada. Nós temos que se alimentar. Então esta é a palavra que eu trouxe para os nossos corações nesta noite. Que Deus venha nos abençoar grandiosamente. E amanhã estarei aqui, viu? Espero vocês. Divulgue meu vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Deixe o seu oi, deixe a sua mensagem, deixe o seu comentário, viu? Eu sou a irmã Rosângela Santos, a cantora Rosângela Santos, viu? Moro aqui em Açailândia. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos orar nesta tarde, nesta noite, né? Que eu comecei e já estava escurecendo, agora tenho certeza que já está tudo escuro ali fora. Papai querido, Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo conhece. Pai, eu não conheço nos corações os pensamentos de nenhuma destas vidas que estão assistindo este vídeo, mas Tu conhece. Porque somente Tu conheces as coisas ocultas e escondidas. Senhor, eu não sei como está a comunhão dos Teus filhos, das Tuas filhas contigo. Eu não sei, Senhor, como estão os vasos deles perante a Ti, mas Tu sabe. Mas eu quero, Senhor, Te entregar a cada vida, Pai, que me ouvir, Senhor, a falar através dessa transmissão. Senhor, que Tu possa tocar com Teu Espírito Santo de Deus aos corações dos Teus filhos. Pai, que Tu possa ir ali suprir a necessidade, Pai, daqueles que estão necessitando de algo na sua vida. Pai, eu levo a minha voz também, Te apresento os pastores, Pai. Toma, Senhor, os pastores, cantores, pregadores nas Tuas mãos. Que cada dia Tu possa dar da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, Pai, para os Teus filhos. Deus amado, eu Te apresento o nosso município, a nossa cidade, o nosso país, o nosso Brasil, Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos as autoridades, Pai.
Deus, que tu possa dar vitória, Senhor, para o teu povo, que tu possa dar vitória para a tua igreja. Papai, esta peleja não é nossa, esta guerra, esta batalha não é nossa, Pai. Nós entregamos nas tuas mãos, Senhor, e nós esperamos o teu agir, o teu mover, Senhor, sobre as nossas vidas. Porque, Senhor, tu és onipotente, onisciente, onipresente. Tu és, ó Pai, é o Filho, o Espírito Santo de Deus. Eu quero te entregar, Senhor, também a minha família nas tuas mãos. O meu esposo, o presbítero Valdeci, o teu filho, a minha filha Rosimar, o meu sogro, Pai, que está fazendo parte agora da minha família, que está morando conosco. Eu quero te entregar também o meu pai, os meus irmãos, Senhor, a cada descendente, a cada parente meu, eu boto diante de ti, Senhor amado, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Senhor, tu não mudaste, tu és o mesmo. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Senhor. Tu és o leão da tribo de Judá. E nós te clamamos por misericórdia. Nós te clamamos por socorro, por auxílio, Pai, diante desta luta que o teu município, o teu Brasil, o teu país está tendo, Pai. Toma nas tuas mãos as nações, os países lá fora. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos, Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meus queridos. Deus, Ele falou aos nossos corações. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, mas uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que teus inimigos triunfarão. Mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre, não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora este renovo de poder. Agora da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida. Esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa
será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Vamos tomar posse das nossas bênçãos hoje aqui. Quando Deus, meus amados, quer operar nas nossas vidas, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na minha vida e na tua vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Então toma posse da tua vitória nesta noite. Toma posse do teu milagre através da palavra de Deus na tua vida. Porque tu és um vaso nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe a tua vida. Carlos, que Deus te abençoe. Então divulgue este vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, deixe o seu oi, nos ajude, nos abençoe. Fique com Deus, que as bênçãos de Deus seja derramada sobre a tua vida. Fique em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Deus, Ele vai te dar vitória no meio das lutas, no meio da tempestade. O Senhor vai te dar vitória, meu querido. Fique com Deus e a paz do Senhor. Amém.